Então, Rosinha, eu vou dar uma boa noite agora, que a gente passou aí por esse percalço, mas faz parte, ao vivo é assim, né? Tá tudo É certo. assim mesmo. Eu queria primeiramente te agradecer. A gente está dando início aqui hoje, dia 1º de setembro, com a senhora do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. Os últimos dados, Rosinha, mostraram que de 2000, dos últimos 20 anos, aumentou de 7 mil, infelizmente, suicídios no Brasil para 14 mil, dobrou, né, infelizmente, essa taxa. E, infelizmente, grande parte da parcela que tinha algum transtorno psiquiátrico, um quadro depressivo, por exemplo, que infelizmente teve o ato fatal, grande parte nem sabiam que tinha uma patologia que pudesse ser tratada, não tinha nem acesso à informação, ou não estava em tratamento adequado por preconceito, né, de não buscar uma ajuda médica na psiquiatria. Então, o nosso projeto, meu com o Thiago, ele surgiu justamente depois do Setembro Amarelo do ano passado, que a gente não quis deixar o mês morrer. Então, a cada 15 dias, a gente chama, né, uma atriz, um atleta, um especialista, uma pessoa que é admirada, né, por todos, né, na área dela, para ela poder ou dar um depoimento pessoal de algum tratamento que ela já tenha feito, ou não, mas que a gente, né, fale de algum tema que possa conectar com alguém que está precisando dessa informação. É alguém que já passou por esse negócio, Perfeito, perfeito. como eu já passei. Perfeito. E aí o Thiago, ele entra sempre valorizando o esporte, porque a atividade física ela ajuda muito na prevenção e na melhora, né, do prognóstico. Então, uma honra para a gente, né, receber a senhora aqui, dando start aí ao Setembro Amarelo. Obrigada. A gente está numa luta grande, eu e o Thiago, aqui há mais de um ano aí, para conseguir melhorar essas taxas, né, em relação à saúde mental. E vou abrir o espaço aí para o Thiago também te dar um oi, uma boa noite. E depois a gente quer escutar a senhora, né, para a senhora dar um oi para a turma. Estamos quase com 1000 pessoas aqui já, viu, Rosinha? Tá vendo como é que então a você me faz pergunta que eu sou melhor de responder. Claro, então vamos. Tiagão, quer dar um oi para a Rosinha? Claro, pode chamar de Rosa? Tá tranquilo? Claro, Rosa. claro. Chama Ô, do que Rosa. quiser. Rosa, ó, antes de mais nada, muito prazer, muito legal ter você aqui junto com a gente. Uma coisa que eu falo Obrigada. muito com o Dr. Erwin, assim, o nosso grande intuito, né, nas lives, nessa mensagem que a gente quer passar, é às vezes quebrar também um pouco de paradigma perante as pessoas. Quando você olha uma coisa, por exemplo, a psiquiatria, a psicologia, é quebrar essa coisa e mostrar que é normal a gente precisar de ajuda, né? Não é vergonha nenhuma. Então esse é o nosso grande Não, objetivo. e é normal procurar ajuda. Tem que não é só precisar, tem que, além de precisar, tem que ter vontade de procurar. Eu acho que esse também é um grande ponto, porque assim, é você ter a vontade e a coragem, né? Porque E a é um coragem, grande né? Mas desafio. não tem importância nenhuma. Não vai comer ninguém se a gente procurar ajuda. Ao contrário, vai só ajudar. Para Então, isso tem o nome, procurar ajuda. esse é o nosso grande objetivo, é por isso que eu faço parte disso junto com o Dr. Erwin, porque assim, eu fui atleta durante 20 anos, eu sei, fui para a Olimpíada, fui para 4 jogos, fui medalhista, e a gente também passa por isso. Então, de alguma forma ou de outra, a gente mostrar isso para as pessoas que é normal, e a gente fala muito isso, se a gente conseguir mudar uma pessoa aqui para a gente já está, de alguma forma ou de outra, contribuindo com uma parte. Então, esse é o Claro, trabalho que a gente vem fazendo. claro. Se você salvar uma vida, você já está feliz. Então, esse é o nosso grande objetivo. É um prazer ter aqui você com a gente para dividir um pouco a sua história, porque eu acredito muito que as histórias, às vezes, elas linkam com as pessoas. Pode ter alguém que vai estar hoje dentro dessas 1000 pessoas que vão entender uma coisa que eu, ou o Dr. Erwin, ou você vai estar falando e falar, poxa, eu sinto a mesma coisa que ele. Será que eu preciso de alguma coisa? Ele vai buscar alguma ajuda? Então, esse é o nosso grande objetivo no final do dia. Tá ótimo. Agora eu quero saber de uma coisa. Quando a pessoa não tem meios de procurar um psiquiatra, como é que faz? Ótima pergunta. A gente teve aqui, inclusive, quando em maio, né, a visita, né, recebemos o doutor Alexandre Kiep, que é o secretário estadual de saúde. Eu fiz essa pergunta a ele, né? Porque a pandemia ela desagou muito na saúde mental. Por um lado, do lado das pessoas diminuírem preconceito, muitas pessoas que nunca ou achavam que era fraqueza
ou achavam que tinha algum controle como ter alguma patologia, pela pandemia, por questão financeira, pelo medo da doença, por ter, infelizmente, perdido um ente querido, se viu numa situação, né, de ter que buscar essa ajuda. Então, para o lado da psiquiatria, assim, a gente pode dizer assim, se tem um lado, né, favorável, foi as pessoas buscarem mais ajuda na nossa área. Né? É importante isso. Perfeito. Só que, infelizmente, Rosinha, na América Latina, em torno de 70% das pessoas não conseguem ter acesso ao tratamento psiquiátrico. Não tem nem informação, nem a possibilidade de ter o acesso em relação à psiquiatria. Então, a gente tem também feito aqui no Instagram, tentado trazer pessoas que possam contribuir para melhorar a estrutura em relação à psiquiatria, mas tem muito a ser feito. Né? Então, a gente está, todo dia, né, a gente tenta plantar um pouquinho. Existem locais específicos, que são os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. No Setembro Amarelo, dura o ano todo, assim como a gente, tem o Centro de Valorização da Vida. Quem estiver passando por alguma dificuldade, pode ligar 188, é gratuito. Tem sempre um profissional ou um psicólogo lá para receber essa demanda, para tentar ajudar. Mas é uma dor que a gente tem aqui no país. Você tocou num ponto você tem que importantíssimo. procurar, exatamente, precisa procurar. É 188. 188. Porque é como a doença mental, que é uma coisa que a gente tem, eu tive muita depressão. Certo. E é uma doença, e como tal precisa ser tratada, como você está com dor de garganta, quando você está você quebra um pé, você tem que quebra uma perna, tem que arrumar, você arruma a cabeça também. Não tem importância, não é nada demais. Só que precisa de ajuda, como você precisa de um ortopedista quando você quebra a perna. Perfeito. Então não tem nada demais, não é um bicho de sete cabeças. Ao contrário. Eu acredito que também, até desculpa interromper, também Claro. seja um grande desafio para as pessoas, porque, por exemplo, quando a gente quebra um braço, a gente tem um problema, a gente está sentindo dor naquele lugar e a gente sabe muito claro. Então, às vezes, também pode ser um grande desafio para quem está vendo a gente, quando que é o momento de você buscar ajuda, porque, querendo ou não, a coisa está dentro da nossa cabeça. Então, às vezes você não sabe qual que é o momento, você não sabe se você está ou se você não está. Mas desafio, eu não é acho só que isso a fazer um pessoa exame. detecta sozinha. Quando a pessoa não está bem. Entende? Eu acho que a pessoa detecta sozinha. Então, se telefonar para 188, vai encontrar ajuda. Vai encontrar ajuda. É 24 horas o ano inteiro. É o Centro de Então, Valorização da Vida. Isso é muito importante que você está dizendo. Porque eu acho que a pessoa, se tem alguma dúvida, já é uma hora de procurar uma ajuda. Então, Entende? eu entro aqui muito também, Rosinha, com a parte, né, tentando com uma linguagem acessível aqui para a população, né, já que eu sou psiquiatra, para tentar mostrar que buscar ajuda precocemente, com qualquer patologia, isso melhora todos os prognósticos. Por exemplo, próximo mês é o mês Outubro Rosa, né? Então foi ensinado para as mulheres, principalmente as mulheres, apesar do homem também poder ter câncer de mama, que tem que fazer um rastreio na mama, um autoexame, que se ela encontrar determinado quadrante, uma determinada bolinha que possa ser o início de um tumor, que ela já busque ajuda imediatamente. Isso reduziu muito as cirurgias radicais, de ter que tirar tudo a mama, reduziu muito a mortalidade. Então, a maioria dos casos de depressão, por exemplo, leves, onde o impacto ainda não é um impacto nas funções diárias de uma forma intensa, elas podem ser tratadas, grande parte delas, com psicoterapia e atividade física. Os estudos dizem isso. Só que quando a pessoa começa a sentir que está muito ruim... Todo mundo sabe que... Então, quando ela começa a sentir que está muito ruim, já é algo talvez moderado ou grave. Então, um dos nossos objetivos aqui também, toda live, quando a gente puxa um assunto ligado à psiquiatria, a gente traduzir de uma maneira, né, que fique entendível, para que mesmo em casos leves, ela já possa buscar ajuda e melhorar também o prognóstico na psiquiatria. Foi ensinado para as pessoas claro, que você tem Claro. Perfeito. Por exemplo, todo mundo sabe que o diagnóstico precoce é importante. Perfeito. E como isso, a psiquiatria também é. Perfeito. Por exemplo, eu de vez em quando eu dou
informações que, às vezes, o convidado fala assim, mas é possível isso? Por exemplo, num quadro depressivo, né, que a senhora citou, eu posso, inclusive, ter uma depressão sem estar triste. Por quê? Um dos critérios maiores do quadro depressivo ou é a tristeza persistente na maior parte dos dias, ou é a anedonia. O que é anedonia, Rosinha? Eu passo a ter uma diminuição do prazer nas minhas atividades do dia a dia. Então, eu não estou chorando, eu não estou triste. Você pergunta à pessoa, mas você está triste? Não. Mas ele está desinteressado, está apático, como tanto Isso que faz, deu em como mim. tanto fez. Isso que deu em mim. Eu passei a desinteressar por tudo, Isso. até pela minha pessoa. Entendi. E aí, nessa situação, como culturalmente, né, imagina-se que um quadro depressivo, né, na população em geral, é aquela pessoa que está triste no quarto, sem sair de casa. Se não acontecer isso, entende-se que ela não tenha depressão, porque ela não está triste, ela não está chorando. Mas, pelo contrário, você pode, inclusive, na maioria dos casos, você pode ter os dois, lógico, mas se for um sintoma sozinho, você pode ter essa anedonia. E aí, se a pessoa não tem o conhecimento que ela pode ter, talvez, um quadro depressivo, mesmo sem ter a tristeza como sintoma evidente, ele deixa de buscar essa ajuda precoce. Então, esse caráter informativo que a gente tem. Importante é buscar, E não é? como veio... Perfeito. E como, né, pessoas como a senhora, que são ídolos, né, da gente, são pessoas de referência, escutar a senhora dizendo que já passou, né, por um quadro, né, depressivo, e que a vida tocou, buscou ajuda, está aqui hoje, inclusive, para ajudar mais pessoas com a sua história, isso a gente entende que conecta muito mais do que eu simplesmente ligar a câmera e falar como é que é um diagnóstico. Porque as histórias reais, elas conectam mais. Se a senhora puder, talvez, né, fica à vontade, dizer como é que a senhora lidou com a pandemia, né, como é que foi o momento Foi de muito buscar difícil ajuda. para mim. Foi difícil para mim. E agora, também tem uma coisa. No quadro de depressão, a gente tem que estar sempre em contato com o seu psiquiatra. Porque às vezes você toma um remédio e aquele não faz efeito depois de 12, 13 dias. Então você troca, e não é nada, e não é um bicho de 7 cabeças que você troca. Ao contrário, é natural. Aí você vai até acertar o remédio, porque nem toda depressão é igual para outra pessoa. A pessoa pode não reagir a um certo remédio e a outra pessoa pode reagir. Perfeito. O meu psiquiatra, Arnaldo Goldenberg, ele trocou 3 vezes de remédio comigo, aí acertou. Perfeito. Aí um que fez, preencheu o meu quadro. Perfeito. E ao lado disso também, eu estava sem vontade de lavar meu cabelo, de ir no cabeleireiro fazer uma escova, de fazer minha unha, de não sair de casa, ficar deitada na cama o tempo todo. E isso fez de mim uma pessoa sem vontade. Mas depois eu também pedi para o Arnaldo Goldenberg que ele me indicasse uma terapia, uma psicanalista. Então eu estou fazendo com ela uma terapia. Porque a gente também precisa dar uma mão ao psiquiatra e ajudá-lo, porque isso é um trabalho de 2 pessoas, o médico e o paciente. Perfeito. Se o paciente não der uma resposta e não ficar em contato direto com o médico, eu tenho o telefone do o celular do meu psiquiatra. Ele Perfeito. responde na hora para mim. Perfeito. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que lutar contra você. É difícil, mas tudo que é difícil não é impossível. Você pode perfeitamente estar ruim. Eu fiquei ruim. Eu fiquei ruim mesmo. Eu fiquei sem vontade de sair, sem vontade de sair de casa, sem vontade de tomar banho, sem vontade de me arrumar. E até botei um botãozinho hoje. E agora estou melhor. Rosi, qual que foi o momento que a senhora pensou assim, poxa, eu acho que eu vou buscar essa ajuda? Partiu da senhora, ou algum do seu esposo, algum familiar? Não, foi meu mesmo. Eu já tinha passado por uma depressão muito leve, alguns anos atrás. E esse médico me curou. Então eu procurei ele. Eu disse, olha, eu estou muito ruim, mas estou ruim mesmo. Então eu queria uma ajuda. E a gente começou a trabalhar juntos. Eu pedi uma psicóloga para fazer uma terapia comigo. Ele me indicou a doutora Heloísa Adler, que é muito boa. E eu, aos poucos, fui fazendo. Mesmo assim, tem dias que eu não estou tão
feliz. Mas a gente vê esse mundo para ser feliz, né? Perfeito. A felicidade é uma coisa importante na vida da gente. Então, se você não está feliz, procura um médico. Perfeito. Não é natural a pessoa não estar feliz. Então, Tem que procurar um médico. Perfeito. E aí, Rosinha, só para completar, acho que você colocou um ponto aí que foi bem interessante, a questão do remédio, por exemplo. E eu super concordo no negócio da troca, porque também, do mesmo jeito que nenhuma depressão é igual a outra, nenhum organismo é igual ao outro. Então, não Claro, isso necessariamente. Aí que é o você grande precisa desafio, dizer talvez, do para ele, médico. você precisa tomar. Não pensa que isso vai em 5 dias virar uma pessoa maravilhosa e cantando no meio da rua. Não vai nada disso. Você tem que esperar uns 12 dias. Enquanto isso, paciência e principalmente pensa em outra coisa. Vai ter que fazer outra coisa, vai fazer um trabalho manual, vai ler um livro, vai ver uma televisão, vai ver alguma coisa que saia desse momento que você está esperando para ver se o remédio faz efeito ou não. Se não fizer efeito, ele troca. Aí você tem que esperar mais 12 dias. Isso é uma coisa que você tem que contar. Mas quem está deprimido está doente. Quem está doente precisa esperar o que o médico diz para ver se está tratado ou não. Perfeito. E assim, ao longo, né, da sua carreira, esse tema da psiquiatria, que ainda, né, tem um tabu, está melhorando, né? A gente então, estamos aqui, inclusive, por isso. Mas ao longo que a gente tem, a senhora, como seguidores, né, quando a gente convida tem um convidado, a gente coloca, né, uma caixinha. E a maioria foi unânime, né? Que a senhora é uma referência de mulher, né? Que é à frente do seu tempo, né? Que trabalhou, né? No momento que era muito machista, né? O meio, momento que tinha aquela cultura da mulher ficar em É casa. muito difícil. Pois é. Então, assim, acho que a internet falhou um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá para o seu, tá rodando aí, Thiago? Tá, né? O meu tá. Eu acho que é lá. Está meio parado o vídeo. Agora tá bom. Voltou. E assim, e a gente queria escutar, até para referência aqui, acho que falhou. Você está em São Paulo, Tiagão? Estou em São Paulo, tô no escritório. Acabei de chegar aqui. Deixa eu falar Acho aqui que com a travou. Flavinha. Será que foi a bateria? Deixa eu falar com a Flavinha aqui. Peraí, que a Flavinha pode não falar com ela. Mas acho que também, independente, já que a gente já está falando, acho que o negócio do remédio também, o legal, que eu acho que o ponto que ela tocou, é que assim, às vezes eu posso ter talvez a mesma situação que ela tenha e o remédio dela não vai fazer o mesmo efeito para mim. Perfeito. Então, acho que é um pouco daquele do organismo de cada perfeito. pessoa. Essa é inclusive, Tiagão, uma pergunta que eu recebo o dia inteiro aqui no consultório. Aqui, ó, pessoal, estou no consultório, direto. Famoso skin the game, né? Estamos aqui, discuta aqui e tenta passar para vocês essa experiência. Assim, vou falar nada é 100%, mas muitos pacientes sentam aqui e falam assim, ó, eu vim aqui e eu queria saber qual que é o melhor antidepressivo. Então ele vem com essa pergunta. Porque a gente quer isso, qual que é o melhor carro, qual que é o melhor antidepressivo? E quando eu falo que não existe, gera vamos dizer assim, poxa, mas você estuda tanto, né? Assim, lá do FERJ, como é que não existe? Aí eu dou alguns exemplos. Por exemplo, qual que é o melhor antidepressivo para quem, infelizmente, né, tem condição e está no SUS? O melhor antidepressivo é aquele que é dado de graça na secretaria para ele. Infelizmente, ele não tem condição para comprar outro. Então, o melhor para esse caso é esse. Uma pessoa que tem insônia, como um dos sintomas. Eu vou escolher medicamentos que têm como efeito colateral insônia ou sonolência? Sonolência. Então, qual que é o melhor para ele? Os que não causam insônia. Uma pessoa tem, infelizmente, lá um problema no fígado. Né? Ele tem lá uma hepatite, uma cirrose. Eu vou escolher para aquele os que têm metabolização mais pelo rim. Então, são 3 exemplos simples que não conseguimos encontrar o melhor. De eficácia, eles são parecidos, né? A maioria deles, não todos, mas são parecidos. Então, a gente vai muito para escolher um determinado medicamento baseado nessas outras variáveis. E mesmo você, entre aspas, conhecendo o medicamento, você não, entendendo que aquele medicamento é o ideal na teoria para o paciente, ele pode ter um efeito colateral não esperado.
né? Então a gente tem que tirar. Então, isso que a Rosinha falou, que é muito importante, você viu, ó, eu tentei o primeiro, não deu, eu tentei o segundo, no terceiro eu acertei. Lógico que a gente torce com todas as forças para a gente acertar no primeiro. Mas não pode desesperar, achar, poxa, então não tem jeito. Porque no caso dela, por exemplo, ela conseguiu acertar no terceiro. Então tá aí hoje fazendo live, falando, debatendo. E como é que é importante, né, Tiagão? Escutar uma atriz brilhante como ela, né? Poxa, tá aqui dando depoimento à noite, né? Com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta, talvez a galera tenha essa dúvida, ver o que você acha. E aí, beleza, você entra nesse processo, a gente sabe que demora de 12 a 15 dias para começar a fazer o efeito remédio. E como o paciente lida nesses 12 a 15 dias, porque, querendo ou não, o efeito ele não é imediato. Perfeito. Então, Primeira coisa, o que você... Primeira coisa é a seguinte, existe muito um folclore também, né? Que é um folclore, mas tem uma certa verdade, do medo de dependência. Por quê? Botam todos os remédios da psiquiatria como potenciais de dependência. E não são todos. Então, por exemplo, um remédio, quanto mais ele tem potencial de dependência, maior é o controle dele, do Estado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem um remédio, um receituário de controle especial. Esse receituário, eu posso chegar aqui na gráfica e fazer, ao mesmo tempo, 1000, e ele me entrega na hora. O de receita azul, aqui, ó. Ele tem uma numeração aqui, tá vendo? Nessa numeração, eu tenho que ir lá no CRM, né? Pedir essa numeração. Aí, com essa numeração, eu vou na gráfica e ele sabe, lá no CRM, que esse número sou eu que estou prescrevendo, porque aqui já tem que ter um controle mais rígido. Eu vou explicar por quê. E tem o terceiro, que é o amarelo. Esse aqui, ó, Secretaria do Estado. Esse eu nem consigo fazer. Eu tenho que ir lá na Vigilância Sanitária, me cadastrar para poder pegar o talão para prescrever. Ou seja, quanto mais a restrição, significa maior potencial de dependência e de abuso. Tá? Por exemplo, ela citou os antidepressivos. Antidepressivos, eles são prescritos nessa receita. Né? A receita branca. Teoricamente, ele tem menos restrições. Por exemplo, o antibiótico é prescrito nessa receita. Não é que não tem risco, tá, pessoal? A gente está falando do tema de dependência, que é colocado tudo no mesmo saco de gato, e não é dessa maneira. O antidepressivo, como ela citou, ele só começa a agir depois de 10 a 14 dias de médio. Muitas vezes, o paciente, dependendo da intensidade dos sintomas, ele não pode ficar ali esperando 10, 14 dias, por exemplo, tendo crise de ansiedade, se for um transtorno de ansiedade, se for um transtorno de pânico, ou tendo, por exemplo, uma insônia. Então, daí que entra o quê? A segunda classe, os benzodiazepínicos. O famoso Rivotril, Frontal, Prazolam. São medicamentos que têm potencial de dependência? Sim. Tem que ser feito com controle restrito. Mas ele tem indicações precisas. Vamos lá, vou pegar o exemplo do clonazepam, do Rivotril. O que ele faz, Thiagão? 3 funções de acordo com a dose, tirando a função anticonvulsivante, tá? Dose baixa, ele é ansiolítico. Melhora a angústia, o fluxo de pensamento negativo, as crises de ansiedade. Dose média, ele é relaxante muscular. Tira a tensão muscular de quem tem. E em dose mais alta, ele dá sono. O que é dose baixa, média ou alta é muito pessoal de cada um. Ou seja, ele não é antidepressivo. Ou seja, ele só trata os sintomas, não trata a causa. Por isso, se ele for feito sozinho, pode dar dependência. Por quê? Ah, Rosinha aí. Coisa boa. Pois é, numa hora a gente tem que ver. Vou te dizer uma coisa. Claro. Que a gente está fazendo uma coisa ao vivo com essa porcaria de eletrônica. Então eles fazem o que quiserem. E de vez em quando pregam uma peça na gente. Como pregou agora e como pregou no princípio. Mas, Rosinha, mas nós estamos acostumados. Toda live, ou é comigo que acontece, ou é com o Thiago. Agora, o pessoal já está acostumado com isso. Sempre acontece alguma coisa. Já está acostumado. Não, é porque é ao vivo, é ao vivo. Por que a gente começou a fazer? Eu sou veterana e fiz novela ao vivo. E era uma loucura. A novela ao vivo, né? Poxa. Era ao vivo. Mas eu estava
a gente estava conversando, Rosinha, só para voltar, porque quando eu, né, eu coloquei lá o seu nome lá como a nossa convidada para abrir aí o Setembro Amarelo, honrando aí o nosso projeto, eu recebi muito, né, de mulheres dizendo assim, poxa, a Rosinha é uma mulher à frente do seu tempo, porque no mundo que continua machista até hoje, né, tem melhorado, mas continua, ela sempre teve, né, o seu trabalho, a sua independência, mesmo assim ela casou, Sempre teve fui filho. dona do meu marido, Pois eu é, sempre fui dona do meu nariz, mesmo casada em comunhão de bens. perfeito. E Rosinha, o que a senhora acha que tem mudado aí ao longo do tempo, convivendo, né, quando a senhora começou para agora, em relação às mulheres, né, estarem ocupando mais espaço, ter agora leis que protegem, como Maria da Penha, mas que infelizmente os números continuam muito altos. Por exemplo, 1 em cada 4 mulheres sofreram algum tipo de violência na pandemia doméstica, ou psicológica, ou moral, ou próprio físico. Então, assim, a gente também tem essa preocupação, porque eu recebo aqui no meu consultório, onde deságua isso, né, que é a saúde mental. O senhor acha que isso tem, na prática, lá convivendo com tantas pessoas ao longo do tempo, isso tem melhorado na prática? Ou o senhor acha que ainda tem muita coisa? A atriz não sofre com esse preconceito porque é diferente. Uhum. Mas eu me ponho no lugar de quem está precisando. Certo. Eu acho que é muito difícil, tudo para a mulher é mais difícil. Tudo para a mulher é mais difícil. Então a gente tem que ter uma força titânica para você poder aguentar e poder sobreviver nesse mundo que os homens até, coitados, eles foram criados assim. E a gente aceitou isso. Por exemplo, eu vejo agora nessa geração os pais tomando conta dos filhos que na minha geração não tinha. Entendi. Eu vejo o pai trocando fralda, quando na minha geração não tinha. A gente estava na sala, a criança começava a chorar, você levava para o quarto para o pai não ouvir o choro. Por quê? Por que eu fazia isso? Eu não tive esse filho sozinha. Eu tive um pai para ter isso. Por que eu posso ouvir choro e ele não pode? Mas é aquele preconceito que a gente sofre. Então, Rosinha, para desculpa, você... desculpa te Diga. interromper, mil desculpa, mas você tocou no assunto que foi muito legal que você falou sobre esse lance do pai trocar fralda, do pai estar mais presente. Eu tenho um filho de 3 anos e eu lembro até hoje, a gente mais novo, eu não lembro agora assim quem foi, mas independente, isso não vem ao caso. Perguntaram para a Gabi, minha esposa, tipo assim, mas aí como é que é o Thiago e tal, não sei o que, com o pai. Aí pergunta vai, pergunta vem, aí rolou essa pergunta, mas ele troca a fralda? Aí ela, pô, troca. Aí, tipo, sabe quando o pessoal acha que é uma surpresa, mas nossa, ele troca a fralda e é como você disse, você não teve esse filho sozinho, né? É uma coisa muito normal e não tem muita lógica. Então, poxa, eu tô totalmente de acordo com você. Acho que travou de novo, né? E é legal também ver o contrário, né? Assim, o quanto hoje também, né, como ela está dizendo, a mulher reconhece como algo inimaginável para os tempos de hoje, né? Como é que as coisas, né, vão evoluindo em relação E a de alguma mudar. forma ou de outra, né, Revinho? Pô, a gente sabe que, assim, muito do que ela falou realmente faz todo sentido. Tem mudado muita coisa. Hoje em dia, eu falo assim, tá bom, não tá às vezes no modo perfeito como a gente gostaria, mas as coisas têm mudado e a gente também tem que reconhecer quando as melhoras acontecem. Então, realmente, no passado, para as mulheres era muito mais difícil, continua sendo, mas tem melhorado. Não da velocidade, talvez, que todos nós gostaríamos, mas está caminhando de alguma forma ou de outra. Então, assim, ela realmente até, ela não está aqui presente, mas até deu uma lida sobre a história dela. Poxa, ela queria fazer direito e ela virou artista. Você imagina naquela época, em 1940, 1950, você como uma mulher querer cursar direito, ser advogada ou virar uma artista. Imagina os desafios todos que ela não teve, né? Que hoje em dia, óbvio, mudou, mas realmente é uma batalha. Aí você vê, e é o que ela disse, ela mesmo trabalhando, ela continuava fazendo as funções, né, entre aspas, que eram das mulheres, né, naquela época, né, de trocar fralda, de se chorar, né, enfim. Vamos ver se ela volta aí, Tiagão. Estamos batendo 1.000 pessoas. O pessoal hoje entrou com o pé direito aí no Setembro Amarelo, né? Isso é importantíssimo para a gente, para nossa causa. Aí, Tiagão, só para finalizar, enquanto se ela não volta, só para. O pessoal está perguntando, pediu para eu finalizar aqui. Então, vamos lá. Então, o que o de Receita Azul faz, pessoal?
Dose baixa, ele é ansiolítico. Dose média, relaxante muscular. Dose alta, ele dá sono. Ou seja, ele não é um antidepressivo. Então, se ele não é um antidepressivo, ele só trata os sintomas. Ele só enxuga o gelo. Por isso que, se ele for feito sozinho, ele pode dar dependência, porque a causa continua evoluindo. Daqui a pouco, manda estímulo para consequência. A insônia, por exemplo, aumenta. O que eu tenho que fazer? Aumentar para ter um efeito. Como é que chega aqui para mim? Dependente do remédio. Quando que ele é importante? Em alguns momentos. Qual o momento principal que foi a sua pergunta, né? Desses 10, 12 dias? Se o paciente está com insônia e a gente sabe que o antidepressivo, mesmo tentando usar um que tenha como efeito colateral sonolência, às vezes não é suficiente. Então, eu não vou deixar ele com insônia. Então, numa dose que não deixa ele dopado nem sonolento, que não pode acontecer, senão você tem que reduzir ou até retirar o remédio, você vai colocar o ansiolítico para melhorar na hora, até o antidepressivo começar a fazer efeito. Assim que ele começar a fazer efeito, se a dose for adequada ou se o medicamento for, o corpo dele vai reagir positivamente, os sintomas vão diminuindo, eu começo a tirar o ansiolítico, vida que segue só com antidepressivo, que é de receita branca, não tem potencial de dependência, risco zero de causar dependência. Eu gosto de sempre fazer um paralelo, que é o seguinte, a pessoa está com amidalite, né, com a dor de garganta. Quem que vai matar a bactéria, Tiagão? O antibiótico, né? Amoxicilina, clavulin, inclusive mesma receita, como eu falei, do antidepressivo. Só que todo antibiótico só começa a agir 48 horas depois. Nós não vamos deixar a pessoa ardendo dor e febre. Fazer o quê? Colocar Novalgina anti-inflamatório para melhorar na hora a dor e a febre até o antibiótico agir. Então, fazendo, lógico, não é exatamente, mas só para ficar didático, fazendo esse paralelo, o ansiolítico é como se fosse a Novalgina da infecção e o antibiótico é como se fosse o antidepressivo. Para ilustrar, né, pessoal? O problema é o quê? Grande parte das pessoas que usam esse de receita azul, está na estatística, está no livro, só usam ele, não usam o que trata a causa. Então, isso vai evoluir e aí chega aqui, muitas vezes, para a gente que é especialista, tem que corrigir isso. Então, qualquer médico pode fazer qualquer conduta. Porém, sempre o ideal, se você tiver a oportunidade, é buscar o especialista. Eu sei tratar hipertensão? Sei. Você trataria minha hipertensão? Não, porque tem pessoas que estudam mais, tem pessoas que têm mais capacidade do que eu, estão mais atualizados. Mesma coisa na nossa área. Então, se fizer corretamente, né, seguindo o que a literatura diz, é um medicamento seguro. Senão, a Anvisa não liberaria para fazer, para ser utilizado. Né? Senão, os órgãos teriam cortado isso de circulação. O problema é que, por falta de informação, até acesso à possibilidade de um tratamento adequado, infelizmente, no nosso país, acaba se tratando, é como se tratar uma amidalite bacteriana só com a Novalgina, sem o antibiótico. Né? Então, nesses primeiros dias, até o remédio fazer efeito, em muitos casos, na intensidade dos sintomas, a gente tem que colocar para atenuar, igual a gente coloca a Novalgina. Então, respondido? E eu acho que tem mais um ponto também, Evin, já aproveitar que a gente está aí com 1.000 pessoas aí junto com a gente, e eu acho que é muito importante a gente falar uma coisa seguinte, até como você está falando muito do Rivotril perante a dose e tudo mais, não necessariamente, eu vou dar como exemplo nós dois, não necessariamente a dose que eu precisava do Rivotril você precisa igual. Então, até para todo mundo que está ouvindo a gente, sempre busca um profissional, porque você pode ter aquele teu amigo, ele toma, sei lá, que se for em gota, ele toma 4 gotas, não necessariamente para você 4 gotas, talvez para você menos, talvez para você pode ser mais, é aquilo que a gente vem falando de cada organismo. Então, assim, eu vi isso muito no mundo do atleta, né? A gente virava o suplemento, então às vezes as pessoas acham, ele toma tanto do suplemento, eu vou tomar também. Não, calma, o organismo dele pede aquilo ali, talvez o seu não peça tanto. Então, cada organismo responde de uma maneira diferente. Então, até um conselho para todo mundo que está vendo a gente, galera, não usem como exemplo. Pô, beleza, por mais que a gente esteja aquele amigo, não sei o quê, às vezes a dose dele é diferente da sua, então sempre busque um médico, um profissional da área, porque senão era muito fácil, era receita de bolo. Era Exatamente. só Então, por exemplo, escrever e tá aqui, ó. não, seu exemplo foi perfeito. Por quê? Vamos supor, você citou o Rivotril. Às vezes o 0,25 sublingual do Rivotril, o paciente, eu prescrevo para ele, ele dorme às vezes 12 horas. E aí, às vezes eu prescrevo, né, vou subir na dose 2 miligramas, ou seja, 8 vezes mais, e ele não tem sono. Então, não é porque o corpo é mais resistente ou não. É do organismo, né? Enfim, por isso você tem uma titulação baseada na literatura para você ir seguindo para tentar encontrar essa dose dela. Entendeu? Perfeito em relação a isso. Tiagão, vamos dar um review aqui para a turma, né, das nossas novidades, para a gente
consegue... A gente tem mais 15 minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui mais uma vez. Instagram é isso, né, Tiagão? A gente conversou, né? A gente tentou, inclusive, para o YouTube, né? Porque, enfim, cada dia está sendo né, uma surpresa, né? Mas estamos aqui na luta, né? Então, pessoal, o Thiago, na semana passada, a gente foi lá representar vocês lá em São Paulo, né? A gente recebeu o prêmio da revista Caras. Estamos concorrendo em mais 2 prêmios pelo nosso projeto, que é nosso, né? De justamente não deixar a chama do Setembro Amarelo acabar. Essa foi a nossa iniciativa, né, Tiagão? Quando terminou o ano passado o Setembro Amarelo, a gente falou, não, vamos deixar isso acabar. Então, toda live inicial a gente sempre, né, começa falando, né, da importância. Estamos nós aqui de novo no Setembro Amarelo, né, começando com a brilhante atriz Rosa Maria Mutim. A gente tentou ir para o YouTube, pessoal, só para dar uma satisfação, porque a gente teve problema nas últimas 5 lives, né? Então, enfim, ou que acabou, a gente não conseguiu gravar, ou porque, enfim, teve dificuldade de subir pessoas, como foi no Las Grael, enfim. Então, a gente tentou lá no YouTube, mas não conseguimos lá naquele momento. Mas a gente está pensando em maneiras de melhorar isso, tá? Para ficar cada vez com uma qualidade melhor aí para vocês. E a gente tem uma agenda, né, Tiagão, que a gente está fazendo. Vamos fazer dia 15 com... Apresenta aí dia 15 quem quer, seu parceiro de dança. Vou até abrir aqui, cara, a agenda, calma aí. Voltei. Dia 15 de setembro, Dr. Raul Gazola, né? Que inclusive o figurão, né? Ele achou que era no mês passado. Eu mexi com ele no mês passado, pessoal. Foi muito hilário. Até mandei pro Dr. Erwin. Aí ele me manda, Thiago, hoje qual hora a gente vai entrar? Qual que é o link? Eu falei, cara, daqui a um mês, cara. Aí quase que eu virei para ele e falei assim, passa no Dr. Erwin para tomar um remédio para acalmar, né? Não, brincadeira. Mas então a gente vai ter o Super Raul, eu acho que, brincadeiras à parte, mas ele é um grande amigo. Ele aceitou estar aqui com a gente, sensacional. Acho que ele vai poder trazer muitas experiências do que ele teve na vida dele, o decorrer da carreira dele, as viradas de chave que ele teve, porque ele tem uma história que não foi fácil. Então, ele é uma pessoa bem bacana para estar aqui com a gente, para dividir um pouco do conhecimento dele e passar aí para vocês um pouquinho do que ele viveu. E quem sabe, né, com a experiência dele, com o que ele passar, a gente possa aí estar ajudando aí alguma dessas 1000 pessoas aí que estão com a gente. E sim, 1000 pessoas, sim. Nós saímos do YouTube, em 2 minutos o pessoal veio, né? Não estava nem programado aqui o Instagram. Essa foi... Mostrou aí como é que começamos com o pé direito, aí com o Setembro Amarelo, junto com a Rosa Maria Mutim. Na última, né, que a gente fez com o Asgael, que, enfim, não deu para colocar o Thiago e, enfim, deu um bug aí em relação a o pessoal conseguir entrar. Ele falou uma coisa muito interessante, Thiagão, que vale a pena quem está vendo aqui a gente, foi o seguinte: depois que ele teve o acidente, né, infelizmente lá que ele amputou a perna, quando ele acordou no hospital, ele ficou desesperado, né? Ficou com a sensação de que a vida tinha acabado. E ao longo das visitas, a enfermeira, né, que veio convidá-lo, veio, né, conversar com ele quando ele acordou, era uma enfermeira que tinha sido amputada também no acidente. E o médico que operou ele, que estava lá de plantão, Dr. Guedes, era também uma pessoa que tinha... infelizmente, tido também uma amputação na perna. Aí, o que foi o insight que ele teve, Thiago? Falou assim, bom, então eu estava há 10 minutos atrás, ou meia hora atrás, eu estava com uma certeza de que minha vida tinha acabado, né? Porque eu perdi minha perna, eu trabalho, preciso dela. Quando ele olhou essas 2 pessoas, que também, como ele, né, tinha sofrido essa amputação, automaticamente, o que foi o pensamento dele? Não, as pessoas passaram pela mesma coisa que eu passei e estão aqui do meu lado, né? Teoricamente, trabalhando, seguindo a vida. E o que ele falou, que assim, me tocou muito, foi que o que a gente está, né, tentando fazer aqui, né, Thiago? Onde a gente pega essas pessoas como a Rosa Maria Mutim, né, que colocou, que buscou ajuda, que tem que buscar, que é como se fosse qualquer outro, conecta com a pessoa que está na dor ainda, que está na dúvida se busca ou não, que está sentindo, né? Poxa, será que eu vou fraquejar se eu buscar essa ajuda? Então, quando você vê ídolos como o Giba, né? Como o próprio Thiago já relatou algumas vezes os tratamentos dele, né? O Las Grael, dizendo, né?
o Diego Hipólito, né, que foi também uma entrevista muito, muito emocionante, que já, né, passaram por isso e continuaram sendo as pessoas de sucesso, de exemplo, né? Isso faz uma conexão com o que aconteceu com ele lá na hora. Na hora que ele estava com a sensação de que está na dor, de que acabou a vida dele por conta do acidente, quando ele olha duas pessoas que cuidaram dele, inclusive, na hora que ele chegou, mostra que ele pode passar por essa dor, buscando ajuda como ele buscou desses dois profissionais, né? E que a vida não vai parar por conta disso. Então, o suicídio, pessoal, é algo que é prevenível, em grande parte. A gente está com o lema de 2022 vai ser a escolha pela vida. Então, você que está, no momento, né, escutando aqui a gente, pensando, né, em situações desistir ou algo desse tipo, eu te afirmo que tem como ajudar, enfim, tem como a gente tentar melhorar esses dados. Está aí o exemplo da Rosinha que, com quadro depressivo, ela foi lá e buscou ajuda. Então, o nosso objetivo aqui justamente é somar força, todo mundo aqui, para cada um fazer a sua parte para melhorar todos esses dados. O suicídio no jovem, em locais onde a tuberculose não é alta, já é o terceiro maior causa de morte. Nos locais que tem tuberculose, é o quarto. Então, ou seja, o suicídio hoje mata mais que acidente de moto, mata mais que morte para HIV. Isso fica muito, às vezes, né, ninguém fala. Então, a gente está aqui para isso, para justamente ser a voz, né, fazer a nossa parte para ser a voz de vocês que estão precisando de ajuda e nesse momento não sabem como. Então, a gente está aqui para isso. Recebo diversos directs, o Thiago também, do lado dele, onde a gente tenta orientar, onde tem local de atendimento do SUS. Sei que remédios são caros, mas a Secretaria de Saúde tem aí para dar remédio. Falei do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que está 24 horas com um profissional de saúde, psicólogo, ali à disposição, é uma ligação gratuita. Tem um mapa da saúde mental também, que é um site. Vou deixar depois para vocês aí no story, o Thiagão vai deixar também. E, como a gente sempre fala, hoje é um pontapé do primeiro dia, 1º de setembro, mas é o ano todo, né? E nós vamos continuar, se Deus quiser, Deus dando força aí para a gente, né, Thiagão? Fazer um programa especial no Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção, mas, né, Deus dando força e vocês apoiando a gente, nós vamos continuar, né, firme aí de outubro para frente, que virou uma missão nossa, né? Então, quando a gente recebe feedback, né, de pessoas que nem sabiam que tinha patologia ou que sabiam, mas que escutou alguém falando, algum artista, um atleta, isso foi o que moveu ela a buscar ajuda, é o que faz essa missão, esse esforço todo valer a pena, né, Tiagão? Então, sim, estamos no final já, faltam 5 minutinhos. Vou deixar a palavra para você finalizar. Não, eu acho que foi muito legal tudo isso que você falou. Eu acho que essa missão, agora a gente pode até ampliar para todas essas quase 1000 pessoas que acompanharam a gente esse tempo inteiro na live, porque acho que também virou missão de cada um. Às vezes alguém que está escutando a gente, às vezes tem um familiar, algum amigo que está passando por alguma dificuldade, então também não se prenda, vai a ele, fala, cara, o que você acha de, né, passar no psiquiatra? Eu acho que isso tudo faz parte, né? Isso faz parte da amizade, isso faz parte de você estar perto. Então, do mesmo jeito que eu e a gente está nesse desafio, a gente conta também com todos vocês que estão vendo a gente, porque eu acho que se a gente começar a pensar, hoje está eu e ele aqui falando para quase 1000 pessoas a 1 hora, e se a gente mudar a cabeça de uma pessoa já é muito. Imagina se vocês, 1000 pessoas, começarem a expandir isso, cada um de vocês mudar a cabeça de cada um, olha quanto de gente a gente vai estar impactando daqui a alguns dias, meses e anos. Então, poxa, a gente também, ao mesmo tempo, a gente convoca todos vocês a comprar essa briga junto com a gente. Eu não falo nem que é briga, né? Esse novo mundo e esse ensinamento e esse paradigma que a gente tem que quebrar junto com a gente. Porque eu acho que eu e o Erwin, a gente está de alguma forma que a gente sabe que a gente não vai mudar o Brasil sozinho. Então, de alguma forma, a gente está aqui para mudar algumas pessoas e também servir de exemplo para outras, para que elas continuem esse mesmo trabalho, que seja live, que seja na sua cidade, que seja... eu falo que, às vezes, as pequenas ações são as que fazem a grande diferença lá na frente. Então, os pequenos passos, as pequenas... Então, se cada um de nós fizer um pouquinho, né, lá na frente, a gente vai ver um grande resultado. Então, acho que é um pouco disso, agradecer a todos vocês. Hoje vamos lá, foi foda, né? A gente teve média ali de 900 a 1000 o tempo inteiro, então muito obrigado. Não, e assim, né? Porque tava no YouTube. Eu tava aí, o Thiago ali, eu falei, Thiago, vamos agora pro Instagram. Ligamos, poxa, o negócio deslanchou. Você vê como é que são as coisas, né? Mas isso deixa a gente, né, Thiago, não é envaidecer, que aqui não tem isso, que a gente está
na luta por vocês. Esteja feliz, né? Porque, poxa, a gente entende que a gente está conseguindo, né, tocar as pessoas e que falar de uma maneira natural, como a Rosa Maria Muti hoje falou, o que a gente precisa fazer, né? A gente, como eu falei, o preconceito mata, né? E a gente está aqui justamente para né, fazer a nossa parte, ser uma voz de vocês. Sempre estou lá no direct, enfim, tem lá o Thiago também, tem as caixinhas de perguntas, a gente está sempre tentando ajudar. E eu vou deixar também no Stories os locais gratuitos, que vocês podem buscar ajuda, que também é muito importante. Mas é o primeiro dia de setembro, né? Hoje é dia 1º de setembro, estamos começando o Setembro Amarelo, com o pé direito aí com mais de 1.000 pessoas, com o pé direito aí com a Rosa, que foi, né, uma pessoa, não tem nem o que falar, né? Ela se esforçando, né, para estar aqui com a gente, né? E apesar de tecnologia não ser da época dela, fez questão, não, vão lá para o Instagram, vou tentar. Então, isso que deixa a gente feliz do esforço, né, de todos, pelo bem maior, que é melhorar os dados da saúde mental. Pessoal, agradeço o coração aí tem mais 3 minutinhos, agradeço o coração aí a participação de vocês. Então, como eu falei, vai vir, tem a Thalita Rebouças, né, que esqueci de falar, dia 22. Vamos falar de saúde mental de jovens, que foram os que mais sofreram na pandemia. A Thalita Rebouças, ela tem uma linguagem muito direta com jovens, né? Escreveu diversos livros, está lá no The Voice, lá também infantil. Então, vai ser um bate-papo também muito legal. Tem um convidado surpresa ainda para a última semana, que nós vamos soltando aí devagarzinho. E, como a gente sempre fala, né? A luta só está começando contra o preconceito e desinformação. A gente conta muito com vocês, viu? Mas de coração, obrigado aí para a gente estar começando com o pé direito. Tiagão, boa noite aí para a turma, para a gente finalizar. Galera, muito obrigado, igual eu já falei, muito boa noite. Depois, acabei de ter um instalo aqui, o Herve nem sabe ainda. Eu já vou falar para ele que a gente fala ao vivo, depois ele se vira o problema dele. Vou pedir para ele depois fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que muitos de vocês já seguem ele, já estão lá. O que vocês acham da gente, às vezes, criar nem que seja um evento pessoalmente, a gente pensar em alguma coisa que seja em São Paulo, né, que seja fácil para a gente estar também presencialmente. Então, vou pedir para ele aqui ao vivo, com todo mundo vendo a gente. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Para criar uma pesquisa lá, realmente havia uma pergunta: o que vocês acham? Um sim ou não, coisa simples no Insta. Perfeito. E quem sabe a gente não vai, até o final do ano, ou até início do ano que vem, a gente não cria um super evento aí para estar conhecendo muitos de vocês. E a gente está pessoalmente aí juntos, defendendo essa mesma causa. É isso, pessoal. Deixo aqui o beijo da Rosinha, até vou ligar para ela para agradecer pessoalmente, Thiagão também. Ela, enfim, foi uma generosidade muito grande dela estar aí com a gente, né? 9 horas da noite, fez de tudo para estar aqui. Então, a participação dela foi especial e tenho certeza que ela está deixando um beijo aí para todos também. E a gente volta a se falar, tá bom? Pessoal, uma boa semana para todo mundo aí. Qualquer coisa, a gente está lá no Instagram, é só chamar a gente. Beijão. Valeu, amigão. Galera. Um abraço.